Boa noite. A guerra do Brexit passou para os tribunais. A justiça escocesa declarou ilegal a suspensão do Parlamento Britânico decretada por Boris Johnson. O Tribunal Escocês considera ilegal a decisão do Primeiro-Ministro britânico de suspender o Parlamento do Reino Unido. O Primeiro-Ministro italiano visita Bruxelas com mensagem de crescimento económico e controlo da imigração. A União Europeia responde a Benjamin Netanyahu, diz que promessa eleitoral de anexar parte da Cisjordânia ocupada ameaça perspectivas de paz no Médio Oriente. Estados Unidos homenageiam vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. A suspensão do Parlamento Britânico é contrária à lei e terá que ficar sem efeito. Esta é a decisão da mais alta instância judicial civil da Escócia, uma derrota para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. No entanto, a suspensão mantém-se, já que o Supremo Tribunal do Reino Unido só aprecia o caso na próxima semana. Um tribunal escocês considerou ilegal a decisão do primeiro-ministro britânico de suspender o Parlamento do Reino Unido. Mas a suspensão vai manter-se pelo menos até dia 17, quando o Supremo Tribunal se vai pronunciar sobre o caso. A queixa foi apresentada pelos nacionalistas escoceses, que já reagiram. Soubemos de vários casos alarmantes sobre o que o governo está disposto a fazer e sobre o seu desrespeito pela lei. É significativo que o mais alto tribunal da Escócia e o mais alto do Reino Unido, que decidiu para já sobre este assunto, tenha dito que a suspensão era ilegal. É uma mensagem para Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg e os companheiros. Os tribunais escoceses não os vão deixar violar a lei. O governo britânico reagiu imediatamente, dizendo que vai contestar a decisão no Supremo Tribunal. Para contornar as consequências da suspensão, os deputados da oposição e 21 conservadores aprovaram, na semana passada, uma proposta de lei para impedir um Brexit sem acordo. Em Londres, a acompanhar o conturbado momento político está o nosso correspondente Vincent McAvaney. Apesar do Tribunal Escocês não ter emitido uma ordem, esta decisão constitui mais um embaraço para o Primeiro-Ministro Boris Johnson. O Governo tem agora que aguardar pela decisão do Supremo Tribunal, que apreciará o caso na próxima terça-feira, e poderá tomar nota da decisão do Tribunal Escocês, que descreveu este caso como um caso flagrante de uma clara falha no cumprimento de padrões geralmente aceitos de comportamento das autoridades públicas. Fim de citação. O Tribunal Escocês deixou claro que esta tentativa de restringir o Parlamento constitui uma tentativa para evitar escrutínio. Fumo branco entre Roma e Bruxelas. Giuseppe Conte visitou os líderes da União Europeia na primeira deslocação ao estrangeiro depois do primeiro-ministro transalpino ter sido reconduzido no cargo. Escassos dias depois de ter sido reconduzido no cargo, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte deslocou-se a Bruxelas. O chefe do governo, agora de maioria pró-europeia, avistou-se com os líderes das instituições europeias, começando com uma visita à futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Conte afirma esperar encontrar terreno comum na revisão das regras fiscais da União Europeia, de forma a permitirem mais investimentos públicos. Não estamos a dizer que não queremos manter as finanças públicas sob controlo. Não estamos a dizer que não queremos reduzir a dívida, mas queremos fazê-lo com crescimento económico razoável e investimentos produtivos. A nomeação de Paolo Gentiloni como comissário para as questões económicas pode sugerir que a Comissão Europeia poderá conceder alguma flexibilidade a Roma. No entanto, Gentiloni vai trabalhar de lado a lado com Valdis Dombrovskis, vice-presidente para a economia e supervisor das finanças públicas europeias. Os migrantes foram outro destaque das conversações. Roma quer implementar um novo mecanismo para distribuir migrantes entre os Estados-membros. Existe consciência que aqueles que não participam serão afetados financeiramente. Se fazem parte da Europa, então todos têm que participar na distribuição. Um mecanismo de solidariedade não pode ser ignorado sem se pagar um preço. Roma e Bruxelas de novo em sintonia, mas os velhos problemas continuam a carecer de soluções concretas que requerem o apoio de outras capitais europeias.
A promessa eleitoral de Benjamin Netanyahu para agradar a ala mais conservadora de Israel atraiu críticas da União Europeia. Bruxelas diz que o primeiro-ministro israelita está a hipotecar as perspectivas de paz na região. A União Europeia diz que a promessa eleitoral do primeiro-ministro israelita de anexar parte da Cisjordânia ocupada ameaça a paz no Médio Oriente. Benjamin Netanyahu comprometeu-se, caso seja reeleito nas legislativas, a aplicar a soberania de Israel sobre o Vale do Jordão e a parte norte do Mar Morto. Em comunicado, a UE afirmou que não reconhecerá qualquer mudança nas fronteiras de antes de 1967, incluindo em Jerusalém Leste, para além das concordadas pelas partes envolvidas, e que a política de construção de colonatos e expansão é ilegal sob a legislação internacional, e as ações nesse sentido comprometem a viabilidade de uma solução de 2 Estados e as perspectivas de uma paz duradoura. No Vale do Jordão vivem 12.800 colonos israelitas e cerca de 53.000 palestinianos. Um agricultor palestiniano, Hassan Al-Abedi, afirma que Netanyahu diz que faz isto e aquilo, mas este vale e toda a Palestina continuará a ser território palestiniano, custe o que custar. A promessa de Netanyahu é vista como uma tentativa de atrair rivais da extrema-direita israelita, mas trata-se de uma aposta arriscada que atraiu fortes críticas da comunidade internacional e, em particular, dos países árabes e de maioria muçulmana. Já passaram 18 anos, mas ninguém esquece o dia 11 de setembro de 2001, a data dos ataques terroristas que mataram milhares de pessoas nos Estados Unidos. Esta quarta-feira houve cerimónias nos locais dos atentados com a presença das mais altas figuras do país. Thomas J. Foley. Sharon M. Balcom. We love you and we miss you so very much. And not a day goes by that we're not thinking of you. You'll never be forgotten. Os Estados Unidos voltaram a prestar homenagem às mais de 2.600 pessoas que morreram nos atentados de 11 de setembro de 2001. O presidente dos Estados Unidos participou na cerimónia do Pentágono, local que também foi atingido por um dos aviões sequestrados. Donald Trump voltou a prometer que vai intensificar os combates contra os talibãs no Afeganistão. No memorial, no Ground Zero, foram reconhecidas este ano outras vítimas dos atentados, bombeiros, polícias e outras pessoas que morreram ou adoeceram após a exposição aos produtos químicos e à nuvem de poeira que a queda do World Trade Center provocou. As redes 5G e a proteção da privacidade são os principais temas em discussão no encontro anual da União Internacional das Telecomunicações, a decorrer em Budapeste, na Hungria. A conferência termina na quinta-feira. A capital da Hungria, Budapeste, acolhe a conferência anual UIT Telecom World da União Internacional das Telecomunicações. Trata-se de um ponto de encontro para investidores, decisores, empresários e inovadores. Este evento, organizado pelas Nações Unidas, trata de ligar mercados digitais desenvolvidos a mercados emergentes, a explorar as tecnologias e inovações mais recentes. Este ano, as redes 5G são o destaque principal. O gigante chinês das telecomunicações, Huawei, não esconde as ambições globais, mas na Europa a segurança é um obstáculo. E a empresa integra a lista negra norte-americana. Washington diz que a tecnologia pode ser utilizada por Pequim para espionagem. A pressão é mais política do que técnica. Ninguém apresentou provas concretas. Acho que somos vítimas do nosso próprio sucesso. Estas acusações políticas sobre espionagem têm algum fundamento? Absolutamente nenhum. São totalmente infundadas e discriminatórias. As pequenas empresas também estão representadas. A aplicação Sense foi criada por um grupo de músicos, designers e programadores húngaros. Esta app traduz microvolts com origem no cérebro.
É um jogo inspirado pela ficção científica. Andamos numa nave espacial, concentramos-nos e relaxamos. Pode ser usado em educação. As crianças podem aprender a concentrarem-se e a meditar. Os debates e discussões concentram-se nos efeitos das conexões digitais e na proteção da privacidade. Tudo isto sob um pano de fundo de ausência de confiança por parte dos consumidores. Isto é uma questão para as nossas indústrias, administradores, reguladores, autoridades públicas. Têm todos que trabalhar em conjunto, de forma a podermos reconquistar a confiança dos consumidores na proteção da privacidade. O encontro da União Internacional das Telecomunicações termina na quinta-feira. Estreou no Festival de Cinema de Veneza o documentário que conta a ascensão e queda de Mikhail Khodorkovsky. O crítico de Vladimir Putin já foi um dos homens mais ricos da Rússia, mas foi acusado de crimes financeiros e preso durante 10 anos. Alex Gibney, o realizador, vê o filme como uma oportunidade para falar sobre como funciona o poder na Rússia. Мне казалось, что он идеологически наш человек. Человек типа нашего поколения, который, в принципе... Foi um dos homens mais ricos da Rússia. Empresário, filantropo e oligarca e fundador da Rússia Aberta, uma iniciativa que defende a democracia e os direitos humanos no país. Как же я ошибался. Crítico de Vladimir Putin, esteve 10 anos preso por crimes financeiros. O caso de Mikhail Khodorkovsky divide a Rússia. Para alguns é um corrupto, para outros um mártir. Ele é extremamente distante quando o conhecemos pela primeira vez, porque acho que é tímido, mas também porque é muito reservado e muito difícil de compreender. Por isso não tinha ideia definida sobre ele. Sabia que era um tipo duro. Percebe-se imediatamente. É como se fosse construído como um tanque de guerra. E também podemos ver nos seus olhos e quando sorri, há aço no seu sorriso. Mas com o tempo percebemos que há um lado eterno e que é interessante essa contradição. Citizen K estreou este fim de semana no Festival de Cinema de Veneza. É baseado em mais de 24 horas de entrevistas a Khodorkovsky, que agora vive na Grã-Bretanha. A maioria sobre os anos na prisão e sobre a detenção em 2013 na Sibéria. A prisão curou-me completamente de qualquer tipo de ambição empresarial. Às vezes tenho de fazer negócios para ter meios para os meus projetos. Mas agora acho que é um trabalho muito aborrecido e pouco inspirador. Para o realizador, Alex Gibney, a história de Khodorkovsky é uma oportunidade para falar sobre como funciona o poder na Rússia. E é tudo por agora. Até breve.